alunos juntinhos, 19 agora com a Camila chegando. 19 alunos juntinhos. Já coloquei para gravar, tá, gente? Vocês têm que lembrar sempre que a professora esquece. Ontem eu tive que gravar uma aula depois de ter dado a aula ao vivo, porque eu esqueci de gravar. Você viu que quadro? Eu fiz esse quadro só para vocês hoje, por quê? Para vocês relembrarem tudo que a gente viu até agora e onde nós vamos entrar agora, tá, gente? Então, quando a gente fala de direito, quando a gente fala de direito penal de crime, nós sabemos que direito penal é fato típico, ilícito e culpável. Então, a tipicidade nós já estudamos, a ilicitude nós terminamos de estudar a semana passada, e a culpabilidade nós vamos iniciar hoje. O que eu quero saber? Quem tem alguma dúvida com relação à ilicitude? Vocês têm alguma dúvida com relação à ilicitude, gente? Mas vocês viram que o quadro é pequeno, né? O quadro não coube muita coisa ali, né? Então, aí danou-se, né? Esse que foi o meu problema, meu grande problema. Tá bom? Deixa eu achar a culpabilidade aqui, que eu tenho a sensação de que eu não tinha passado para vocês a culpabilidade, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Vocês podem me responder se sim ou não? Então, eu vou colocar aqui num novo documento, e daí já disponibilizo para vocês aqui na hora da nossa aula aqui, tá? Para a gente ter um apoio e ir seguindo pelo documento, tá bom? Assim que a professora descobrir como que faz, mas tudo bem, a professora aprende. Tô aprendendo tudo, e a hora que eu mexo nesse Meets, hein? Deixa eu ver aqui, prof. Então, Leda, na apostila, eu acho que na apostila de vocês não tinha culpabilidade, tá? Ó, em PDF, aula 10 e 11, deixa eu verificar lá no final, se já tem. Não tinha, tá? Assim que a gente finalizar essa aula, eu já disponibilizo, mas eu vou trazer aqui para vocês irem seguindo por aqui, tá? Não tem nas apostilas de vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui a culpabilidade. Ó, vou colocar aqui para vocês num documento. Vocês acham melhor já gravar e mandar e depois colocar a apostila para vocês? Eu mando aqui para vocês? Acho melhor, né? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, vou fazer isso. No documento, vou passar para vocês irem acompanhando. Salvar como culpabilidade. Vixe, dura achar depois onde eu vou enfiar isso aqui. Tá. Vou passar para vocês ali no grupo já, tá bom? Vou colocar ali no grupo para vocês, e daí vocês já vão acompanhando. É mais fácil do que eu... Porque é só colocar aqui, porque eu acho que vocês vão se confundir se eu só colocar aqui. Vamos lá. O que você não entendeu, Pamela? Deus me livre, gente. Eu tô trabalhando... Olha o Daniel mostrando pra gente estrogonofe de frango. Não, Daniel, eu gosto de estrogonofe de filé mignon, filho. O estrogonofe de filé mignon é o melhor.
Você tinha que fazer Daniel, você tinha que fazer uma arte do estrogonofe do direito. Entendeu? Estrogonofe do direito mostrando. Vou fazer, vou mostrar. Vou fazer uma aqui no Photoshop. Depois eu mando. A última apostila acabou, Pamela. Nós já finalizamos a última apostila. Se vocês entrarem lá na nossa última apostila, vocês viram que nós já vimos estágio, necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento, dever legal, exercício regular do direito e consentimento do ofendido. Tá? Nós já vimos isso. Já acabou. A aula passada nós vimos tudo isso daí. Tá bom? Nós vimos tudo isso daí na aula passada. Estou passando aqui para vocês, ó. Tem gente que não está entrando, tem gente que não está conseguindo abrir, gente? Depois eu vou passar a apostila desse que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E vou colocá-lo aqui. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que todo dia era dia de ter um jeito fácil da gente entender esse negócio aqui. Mas pega uma foto bonita, hein? Pelo amor de Deus, não pega a foto de Bob. Não vai pegar as fotos que eu tô a coisa mais feia do mundo. Pelo amor de Deus. Pega aquela que eu tenho cara de bonita, rica, magra, né? Porque senão não dá. Gente, vamos lá. Então, quando nós falamos de fato típico, lembra-se que quando nós falamos de fato típico, nós falamos de conduta, de resultado naturalístico, falamos de nexo causal, falamos de tipicidade. Então, foram 4 elementos do fato típico. Dentre eles, e lá dentro da tipicidade, nós falamos de elementos subjetivos do tipo penal e também falamos das situações... A Ana chegando aqui. Falamos das situações relacionadas aos erros de tipo, lembram-se disso? Então, sempre que a gente fala disso, tá? Sempre que falamos disso, de erro de tipo, está lá dentro da tipicidade, ok? Dentro da tipicidade. Então, essa é a diferença, tá bom? Isso, agora eu estou conseguindo ver todos. Então, o que nós falamos disso tudo? Falamos lá dentro da conduta, que ela pode ser ativa, omissiva, falamos dos tipos de omissão, tudo isso ainda no primeiro bimestre, tá bom? Aí, entrando no segundo bimestre, tá? Entrando no segundo bimestre, aqui, ó, aqui no primeiro bimestre, falamos de conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Na conduta, falamos disso que eu acabei de falar para vocês, ação ou omissão, quais são os crimes omissivos, quais são as doutrinas adotadas no direito penal. Depois nós viemos aqui para o resultado naturalístico, aprendemos o que é um resultado naturalístico e o que é um resultado normativo, lembrando que ele pode ter tanto o resultado normativo como o resultado naturalístico, desde que ele seja um crime de resultado. Falamos de nexo causal, aqui nós estudamos as teorias das causas e concausas, lembram-se? Aquelas causas que são independentes, aquelas causas que são dependentes, ok? E na tipicidade nós falamos daquilo que foi o fato típico, a tipicidade, qual a diferença de fato típico e ilicidade. Nós falamos do conteúdo dos elementos subjetivos do crime, dolo ou culpa, os tipos de dolo, os tipos de culpa. Aqui na tipicidade nós falamos também da teoria do erro, ok? Também tratamos da teoria do erro, tá? Aí nós passamos para a ilicitude. Aqui na teoria da ilicitude, nós já estamos a partir do segundo bimestre, tá? Então, aqui nós já estamos a partir do segundo bimestre. Então, tudo que se relacionar
a ilicitude já é a partir do segundo bimestre. Dentro da ilicitude, nós vimos o que é um fato lícito, o que é considerado um fato lícito, o porquê que ele é considerado um fato lícito. Passamos a estudar aquilo que a gente chama de excludentes de ilicitude. O que são essas excludentes? Nós sabemos que a regra é que todos os fatos que são ilegítimos, que são contrários à lei, são ilícitos, estão dentro da ilicitude. No entanto, nós temos alguns casos e algumas situações em que o agente agindo, né, tomando a sua conduta de acordo com aquilo que a lei garante, ele vai estar dentro daquilo que nós chamamos de excludentes de ilicitude. Dentre elas, nós vimos o estado de necessidade, nós vimos a legítima defesa, também como excludente de ilicitude, nós vimos o estrito cumprimento do dever legal, nós vimos o exercício regular de um direito e vimos o consentimento do ofendido. Dessas aqui, todas, somente essa, que é o estrito o consentimento do ofendido, é que não está no nosso Código Penal, tá? Somente essa não está no nosso Código Penal. Então, lembrem-se disso. Tanto estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, como exercício regular do direito, elas estão dentro do Código Penal. Lembrando que cada uma, para ser utilizada, ser considerada, precisa necessariamente ter os seus requisitos obedecidos. Eu preciso que o sujeito haja e que consigamos fazer a subsunção. Subsunção do quê? A subsunção da norma ao caso em concreto. Eu preciso necessariamente essa subsunção, tá bom? E o consentimento do ofendido, que é algo que veio dentro da doutrina. A doutrina colocou como excludente de ilicitude o consentimento do ofendido, tá bom? Há alguma dúvida até aqui, gente? Não, não tem dúvida? Então, agora eu vou colocar para vocês a culpabilidade para a gente começar a entender o que é culpabilidade, tá? Então, estão vendo aí a culpabilidade? Que vai ser a apostila que vai estar para vocês, tá? Estão vendo, né? Então, tá. Toda vez que eu falo de culpabilidade, tá, gente? E daí eu vou fechar aqui o meu WhatsApp, tá? Porque senão fica me tirando a concentração. Toda vez que eu falo de culpabilidade, eu estou falando daquilo que eu vou fazer como uma reprovação pessoal da conduta do sujeito. Lembra-se aquilo que a gente falava de desvalorização, que é uma valoração negativa que eu estou fazendo da conduta do sujeito? É exatamente isso que eu estou fazendo da culpabilidade. A culpabilidade vai trazer para mim aquilo como eu entendo por reprovação pessoal da conduta do sujeito. Professor, mas o que é essa reprovação pessoal? É uma valoração negativa que eu vou ter da conduta do sujeito, que vai ser uma conduta típica, porque já esteve aqui dentro da análise tripartite do crime, porque ele está dentro do Código Penal, e ilícita. Então, a conduta ela já é típica, ela já é ilícita. Eu passo, a partir de então, a fazer uma análise daquilo que é culpável. E essa análise da culpabilidade é justamente o quê? A análise que eu faço da conduta do sujeito de forma pessoal. E é uma análise que a gente fala que é uma análise negativa. Por que é uma análise negativa? Porque eu faço uma reprovação, né? É uma análise de reprovação. É uma análise que eu vou verificar e falar, não, isso não está certo. Ele não deveria estar agindo assim, dessa forma. E daí vocês vão me perguntar, professora, mas por que se faz essa análise? Porque toda vez que eu considero um sujeito que é culpável, é quando ele podia agir de acordo com o que o direito manda ele agir, mas ele não age. Então, eu tenho a possibilidade do sujeito agir de acordo conforme
né, conforme o que a norma preconiza, a norma manda ele agir, e ele não age. E por isso que a gente fala que é algo que vai trazer uma reprovação. Eu trago uma reprovação da conduta dele. Eu reprovo, eu faço um juízo de reprovação dessa conduta. Então, esse juízo de reprovação da conduta nada mais é do que aquilo que a gente chama de culpabilidade. Por quê? Porque se considera que todas as pessoas deveriam estar agindo de acordo com a norma. No sentido da norma. Todas as pessoas têm que agir de acordo e no sentido da norma. No entanto, a pessoa não age. E por isso, sendo o fato dela típico e ilícito, passa a ser uma análise daquilo que a gente chama de culpabilidade, tá bom? Então, até aí tá tudo bem? Vocês conseguiram entender? Seria simples se fosse só isso, não é verdade? Se fosse só isso, nossa senhora, seria muito simples. O grande problema é que, para explicar a culpabilidade, assim como eu tive a explicação da tipicidade, e lá na explicação da tipicidade nós tivemos aquilo que se considera ou não fato típico, né? Aquilo que se considera ou não o direito penal, vocês vão se lembrar que nós estudamos as teorias do direito penal, que são as teorias da conduta, que são as teorias causalistas, que são as teorias causais, né, que vem do causalismo jurídico penal, e a teoria finalista, que é a teoria adotada atualmente pelo Código Penal, tá bom? Então, a gente vai ver duas teorias que estão dentro da seara do causalismo. Isso quer dizer que, estando dentro da seara do causalismo, é algo que a gente já não se considera hoje, tá? E depois nós vamos para a teoria normativa pura, que é a teoria que nós estudamos hoje, justamente para conseguir ter uma noção do que é a culpabilidade em si, tá bom? Então, a primeira teoria que a gente tem ali é a teoria psicológica. A teoria psicológica, ela advém do causalismo jurídico, tá? Que é o causalismo penal, que é aquela situação de causa e efeito. Lembra-se qual é a ideia geral? Uma conduta realiza uma consequência e esse efeito dessa conduta, que é essa consequência, deve ser suportado por quem realiza essa conduta. E depois começou-se a se fazer uma análise de que, na verdade, não se deve observar essa situação de causa e efeito, porque existem elementos volitivos que devem ser interpretados ali, e por isso que não deve ser visualizado dessa forma, tá? Que foi a teoria finalista, onde busca o sentido do que o sujeito quer, qual é a finalidade da conduta que ele teve para dentro da conduta que ele tomou. Então, eu atropelei uma pessoa, eu quis atropelar essa pessoa, como que eu posso responder por dolo se eu não quis atropelar essa pessoa? Então, isso pode ser visto ali, tá bom? Prestem atenção justamente nisso. A teoria psicológica, ela trata a culpabilidade como ela se fosse um vínculo, tá? Como assim? Para a teoria psicológica, o que une, tá? O fato realizado ao autor é justamente a culpabilidade. Então, a teoria psicológica entende que a culpabilidade une o autor ao fato, tá bom? É esse vínculo que vai existir entre o autor e o fato, que se chama culpabilidade. Isso é o que a teoria da culpabilidade psicológica coloca, tá bom? Qual é o problema dela? O problema dela é que ela divide, né? Ela traz a culpabilidade com um aspecto objetivo, que é o fato do sujeito ser imputável ou não, ter capacidade de entender a ilicitude do fato que ele tomou, né? Então, o sujeito só pode ser imputável a partir do momento em que ele tem essa capacidade de entender a ilicitude desse fato. Então, a imputabilidade surge como um elemento objetivo e ela traz para dentro da culpabilidade os elementos subjetivos que são dolo e a culpa.
No entanto, a gente já viu que o dolo e a culpa, lá para o finalismo, ele sai da culpabilidade e vai lá na conduta, ele vai lá no fato típico. Então, eu não faço análise do dolo e a culpa aqui. E por que eu não faço análise do dolo e a culpa aqui? Porque, por exemplo, se você pega um gerente de banco que está com uma arma na cabeça da família e manda ele ir até o banco e faz com que ele pegue o dinheiro no cofre e dê para os ladrões, se eu for fazer essa análise psicológica que ele pede, somente do aspecto objetivo e subjetivo e uni-lo, eu não consigo falar que o sujeito que foi lá, o gerente do banco, que foi lá e abriu aquele cofre, ele quis abrir. Mas por que ele quis abrir? Porque ele tinha o interesse de salvar a família, salvaguardar a família dele. Então, ela não consegue diferenciar se o sujeito age porque quer, né? Ou porque ele está sendo forçado a querer. Então, ela vem contaminando aquilo que a gente chama de elemento volitivo. Ela contamina aquilo que a gente chama de elemento volitivo da ação, ok? Ela vai fazer uma contaminação do elemento volitivo da ação, tá? Então, por isso que essa teoria não é adotada, porque ela só traz como os elementos da culpabilidade a imputabilidade, mais o dolo e a culpa, sendo que o dolo e a culpa não pode ser analisado aqui, porque o sujeito pode querer uma ação, mas ele pode estar sendo obrigado a querer essa ação. Então, isso vai trazer um prejuízo para dentro da análise da figura típica, no caso concreto, né? A gente vai poder penalizar pessoas que, na verdade, não devem ser penalizadas, tá? Deixa eu pegar aqui. Sueli, o dolo e a culpa é feito primeiro lá no fato típico para classificar a culpabilidade depois? Exatamente. Sueli, a teoria finalista trouxe essa classificação para nós, tá? É que antes existia o causalismo penal, que trazia essa análise de causa e efeito, e não fazia análise subjetiva ali na nossa conduta, fazia análise subjetiva só aqui na culpabilidade. Agora, com o finalismo penal, calma aí. O que o finalismo penal falou? Toda pessoa que age, ela age direcionada a determinado fim. Se ela age direcionada a determinado fim, eu preciso fazer a análise do dolo e da culpa lá na conduta do sujeito. Quando o sujeito toma a sua conduta, quando ele vai agir, e não aqui se é reprovável ou não a conduta dele. Entendeu? Por isso que aqui, essa teoria psicológica, ela não é adotada, porque ela não consegue trazer uma resposta perfeita para o caso concreto, porque ela pode penalizar uma pessoa que teve a vontade, mas que não se podia exigir uma conduta diferente. Para pensar. Vocês, como um gerente de banco, têm a família inteira sobre uma arma. O direito penal, posso exigir dele uma conduta diferenciada, a não ser ele querer a família, salvar a família dele? Eu não posso, eu não tenho como exigir isso dele. Então, essa possibilidade vai ser diferenciada, tá bom? Conseguiu entender, Sueli? Podem liberar o microfone quando vocês forem falar sim ou não? Sim? Não? Estou vendo que vocês já estão colocando um S, né? Não é N, né? Tudo isso para... Vandinha, você tá aí ainda, Wanda? Tô com saudade de você. Prof, qual a diferença gritante entre ambas as teorias? Daniel, só um pouquinho, antes que eu faça uma nhaca aqui. A diferença gritante entre ambas as teorias é justamente isso que eu falei para vocês, Daniel. Na teoria causal, né, em todas as teorias causais, ele traz o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa, para ser analisado na culpabilidade, não lá na conduta, no fato típico, tá? Já a teoria finalista, ele tira o dolo e a culpa aqui da culpabilidade e joga lá na conduta para fazer a análise do elemento subjetivo aqui. Lembram-se que a gente fez a análise do elemento subjetivo aqui? Exatamente aqui, ó, na hora que a gente foi falar de tipicidade, nós falamos de dolo e de culpa, ó. Exatamente aqui. Então, isso é o que preconiza a
teoria finalista, tá? A teoria finalista coloca isso. Já a teoria causal, não. A teoria causal pega o dolo e a culpa e joga para ser analisada aqui na culpabilidade. Faz a análise do dolo e da culpa lá na culpabilidade. Essa é a teoria, essa é a diferença básica entre eles, tá? Entre as duas teorias, entre as teorias causais e as teorias finalistas do crime, tá bom? Conseguiu entender, Daniel? Então tá. Então, seguindo. Então, todas as vezes que eu falo de teoria psicológica, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vocês perceberam que eu dividi o direito entre teorias causais e teoria finalista. E falei que o nosso direito adota a teoria finalista. Não foi isso que eu falei para vocês? Desde lá do início do fato típico que a gente começou a estudar? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. A teoria psicológica é uma teoria causal. Ela advém do causalismo jurídico que vai estar dentro das teorias causais. E ela entende que esse vínculo psicológico que vai unir o fato à pessoa é exatamente a culpabilidade. Então, ela coloca como elemento da culpabilidade a imputabilidade, que ela enxerga a imputabilidade como um aspecto objetivo. Professor, o que é a imputabilidade? Imputabilidade é quando o sujeito tem a consciência do ato ilícito que está realizando. Então, ele passa a ter a consciência de que aquele ato que ele está realizando é um ato ilícito, ok? Isso é imputabilidade. Então, ele coloca a imputabilidade como um elemento objetivo dentro e coloca o dolo e a culpa como elementos subjetivos para formar aquilo que ela entende como culpabilidade, ok? Isso é a teoria psicológica. Então, para a teoria psicológica, a culpabilidade teria somente esses 3 elementos. Como assim 3 elementos, professora? Você falou 2. 3 elementos que eu falo: imputabilidade, dolo e culpa, tá? Se eu for definir como critérios e objetivos, objetivo, a imputabilidade e dolo, culpa como subjetivo, tá? Isso é teoria psicológica. Se vocês pegarem o próprio texto que eu coloquei aqui para vocês agora, ó, aqui mesmo fala, ó, teoria psicológica, tá? É exatamente isso que nós acabamos de estudar, tá bom? Agora, nós vamos falar da teoria normativa ou psicológica normativa, né? Só que essa teoria normativa e psicológica normativa, ela também advém do causalismo. Ela vem do causalismo, é o causalismo que trouxe ela. Então, a gente percebeu que aqui eu tenho esses 2 elementos, que são os elementos mais importantes. Para eles, para a teoria psicológica, eu preciso necessariamente da imputabilidade e do dolo da culpa. Já para a teoria normativa, tá? A culpabilidade vai ser o quê? Vai ser a reprovação, vai ser o desvalor da ação do sujeito, tá? Então, eles vão valorar o sujeito de forma negativa, tá? Então, a gente entende que uma conduta só é reprovável, tá? Só é reprovável de quem podia se comportar de acordo com a lei, mas não se comportou de acordo com a lei. Então, o que eu penso? Olha, a sua conduta só vai ser reprovável se naquela situação eu tive uma possibilidade de verificar e analisar que você poderia ter agido de acordo com a lei, mas você não quis agir de acordo com a lei. Então, quer dizer que ele não está só com uma teoria psicológica que coloca a culpabilidade como vínculo, que vai unir tanto o dolo, a conduta com o fato, a conduta com o autor da conduta, tá? Aqui ele coloca outros elementos. Deixa eu verificar o que a Iraci colocou aqui. Só um pouquinho, Iraci, porque não é bem negar socorro, porque lá no negar socorro você está confundindo com aquela teoria que tem da omissão. Lembra-se daquela primeira teoria da omissão? Então, é por isso que você está confundido com aquela primeira teoria, que confundiu o autor do fato com
o autor da omissão, lembram-se? Então, não é bem o negar socorro. O que ele coloca na teoria normativa? Tá? Na teoria normativa, a culpabilidade não é apenas o vínculo que vai unir o autor ao fato. Na teoria negativa, normativa, que eles falam que é normativa, ou psicológica normativa, a culpabilidade, além disso, além de ser esse vínculo que une o autor ao fato, ela ainda vai fazer uma análise da reprovabilidade da conduta. Vai produzir aquilo que eu sempre falei para vocês, que é um desvalor da ação do sujeito. O que é esse desvalor da ação do sujeito? É a realização do juízo negativo, tá? É a realização do juízo negativo. Então, ele coloca aqui dentro é que, no caso em concreto, eu poderia esperar outra forma do sujeito agir? Só para vocês entenderem, lá no caso do gerente, vamos lá no gerente? Para a teoria psicológica, se a gente for fazer a análise do gerente, da situação do gerente, lembra-se? Se a gente for fazer a análise da situação do gerente, lá na teoria psicológica, o gerente vai responder pelo crime porque ele atuou na vontade, né? Ele atuou com dolo. Mas por que ele atuou com dolo? Porque ele foi forçado a atuar com dolo. Aqui, além de fazer essa análise, ele ainda faz a análise da reprovabilidade, e dentro dessa reprovabilidade, ele se pergunta, mas eu poderia, naquele caso concreto, exigir dele uma conduta diversa? Vamos pensar, vocês, gerentes de banco, estão com problema, né? Estão com uma situação de problema, tá? E, de repente, vocês têm que assaltar um banco, abrir o caixa do banco, o cofre do banco, porque a tua família está lá com arma na cabeça. Pensem nisso, tá? Ele quis abrir o cofre do banco? Ele quis. Mas o direito penal, poderia exigir dele uma conduta diversa se ele está com a arma na cabeça, se ele está atuando sobre alguém que está ameaçando a família dele? Eu poderia trazer, dentro da minha análise de reprovação negativa da conduta, que é fazer a análise negativa dessa conduta, tá? Reprovação da conduta, que é a minha análise valorativa dessa conduta de forma negativa. Eu poderia exigir dele que ele agisse diferente? Eu poderia ter eu poderia achar que ele poderia agir de outra forma, se ele está com a família ali? Então, vocês perceberam que quando eu vou fazer a análise da culpabilidade, eu não acho que a culpabilidade é somente um vínculo que une o autor à conduta. A culpabilidade é muito mais. Eu tenho que fazer essa reprovação da conduta, ou seja, essa análise negativa da conduta, e por meio dessa análise negativa da conduta, eu tenho que me perguntar, tá, mas você, naquela situação, o direito poderia te exigir algo diverso? Eu poderia ter uma diversidade, tá? Então, daí a gente vem para o fato de que a teoria normativa sejam a imputabilidade, o dolo e a culpa, aqui ela traz 3 elementos, tá? Então, aqui ela vai fazer a análise da imputabilidade, ou seja, o sujeito tinha consciência daquilo que realizou. O dolo e a culpa, porque o dolo e a culpa ainda, como ela é teoria causal, ela ainda enxerga o dolo e a culpa aqui. E se era naquela situação exigível uma conduta diversa da que ela tomou, que é a exigibilidade da conduta diversa, ok? Então, eu tenho esses 3 elementos para fazer a análise. Deixa eu verificar aqui que tem questões. Então, a pena é menor ou nem terá a pena? Isso, Wanda, mas aqui, gente, aqui não é a teoria adotada no nosso ordenamento. A teoria adotada no nosso ordenamento é a normativa pura, que é a teoria finalista, que retira o dolo e a culpa.
porque ela consegue fazer a imputação de uma forma mais adequada do que a teoria causal, tá bom? Então, eu só estou passando isso aqui, que vocês precisam entender o que era e o porquê é hoje, tá bom? Na causal é mais objetiva? Não, porque se você for olhar a exigibilidade de conduta adversa, você tem que olhar para como o sujeito realizou, você tem que fazer um juízo de valor, e o juízo de valor é subjetivo, tá? Então, não tem essa situação de ser mais objetiva ou não, tá? Nesse caso, o gerente seria culposo e não doloso? Aí que tá, Luiz, porque daí se eu tenho um elemento que influencia na minha conduta, como que eu vou fazer um gerente responder por um crime culposo, gente? Ele vai responder por um crime culposo? Parem para pensar, isso não é a forma correta. Por quê? Porque o dolo e a culpa está sendo feita análise aqui, entendeu? Quando eu faço a análise do dolo e da culpa aqui na culpabilidade, ele me traz esses resultados. Nesse caso, o gerente responderia por culposo, porque ele não quis. Ok? Mas nem todos os crimes têm culposo. Lembre-se que ele só responde, só pode existir crime culposo se existir dentro do tipo penal uma modalidade culposa. Então, olha como que trazia uma resposta do direito penal de forma errada. Porque simplesmente fazia análise do dolo e da culpa aqui dentro da culpabilidade e não lá dentro do fato típico. Tá? Esse era o grande problema, você trazer soluções que não são adequadas, podendo trazer a penalidade para pessoas que não agiram com culpabilidade. Lembrando-se que qualquer situação específica que ocorra, por exemplo, erro de tipo, quando é invencível, eu posso tirar a tipicidade da conduta. Tirando a tipicidade, o sujeito vai ser absolvido. Ilicitude. Quando eu estou atuando em excludente de ilicitude, eu posso tirar a ilicitude da conduta. Tirando a ilicitude, não tem crime, o sujeito é absolvido. Aqui na culpabilidade é a mesma coisa. Eu também vou ter casos de discussões de culpabilidade, mas os casos de discussões da culpabilidade fogem à situação de dolo e da culpa, tá? Foge à situação de dolo e da culpa. Pessoal, tá travando a imagem? Ó, prof, não sei se é só para mim, mas hoje a aula tá travando e travando a imagem também. Tá travando, pessoal, ou não? Vamos. Bom, a minha internet está conectada aqui. Muito? Ah, eu acho que é a internet de vocês. Busquem um lugar mais. Faz igual o professor, né? O professor em sala de aula, nesse tempo de pandemia, ele tá com o computador na mão, verificando onde é o lugar que pega melhor, tá? Tentem ver onde que é o local que pega melhor. Por exemplo, eu tenho meu escritório aqui em casa, mas eu não consigo gravar a aula lá, porque a aula lá no meu escritório ela vai travar. O meu modem aqui na sala e não chega. Para vocês terem noção, o meu Telecine, que é aqueles aplicativos de Telecine, não funciona no meu quarto, porque o sinal do modem não chega direto, bem, né, lá. Ah, então é isso, gente, tá ventando mesmo. Talvez seja o vento mesmo, tá? Aqui tá ventando bastante também, tá bom? Então talvez seja isso. De qualquer forma, Wanda, Sueli, né? Pessoal que está travando, a aula vai ficar gravada e eu já vou subir. Vocês viram que a minha trilha já está sendo. Toda semana eu estou repondo a trilha lá para vocês não se perderem, tá bom? Aí vocês já sobem, ok? Então, perceberam por que é a dificuldade de a gente tratar da análise do dolo e da culpa aqui, dentro da culpabilidade? O quanto isso prejudica? Então, tá. Então, quanto na teoria psicológica, eu tenho como elementos da culpabilidade a imputabilidade, o dolo e a culpa, na teoria psicológica normativa, tá? Eu tenho como elementos a imputabilidade, o dolo, a culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Então, lá na primeira eu tenho 2 elementos, aqui na segunda eu tenho 3 elementos, ok? Certo? Tá travando ainda, gente? Minha internet está funcionando.
Tá normal? Então tá bom. Então tá bom. Então, vamos passar para a teoria que é adotada aqui no nosso ordenamento, que é a teoria normativa pura. A teoria normativa pura, ela nasceu da teoria finalista da ação. Então, quer dizer, vamos lembrar que a teoria finalista da ação tirou o dolo e a culpa, que era tratada aqui na culpabilidade, e passou o dolo e a culpa aqui para a tipicidade. Passou a tratar o dolo e a culpa dentro da tipicidade. Lembrem-se disso, tá bom? Sempre lembrando disso. Falou de finalismo penal para vocês, vocês já vão lembrar disso, tá bom? Então, a teoria normativa pura é a teoria que é adotada pelo Código Penal. Ela tira, né, o Weisel, quando ele estudou o finalismo, ele tirou o dolo e a culpa lá da culpabilidade, que era aqui nesse momento que iríamos estudar, e jogou lá para a conduta, quando a gente estuda o fato típico, tá? Quando nós estudamos o fato típico. Então, isso é a maior diferença dentro dessas teorias. O que acontece com isso? Tá? O que vai acontecer com isso? O que acontece é que, para o sujeito estudar a culpabilidade, ele não vai fazer mais o estudo do dolo e da culpa. Porque o dolo e a culpa a gente já estudou lá no fato típico, lá na conduta, tá? Então, para ele estudar, sobraram a imputabilidade, que é a capacidade de compreensão da ilicitude da conduta, e sobraram a exigibilidade da conduta adversa, que é quando o sujeito pode atuar de um modo diverso, né? Então, sobraram isso daqui. Mas, não basta isso para fazer a análise da culpabilidade do sujeito. Por quê? Não basta que a conduta seja ilícita, não basta que a conduta seja típica, né? Vamos pela ordem. Típica, não basta a conduta seja típica e ilícita, o sujeito seja imputável, ou que o sujeito haja de outra forma, ele pudesse agir de outra forma. Além disso tudo, ele precisa necessariamente saber, ter a consciência de que a conduta que ele tomou é ilícita. Então, ele precisa necessariamente ter essa consciência de que a conduta que ele tomou é ilícita, tá? Então, o que seria isso? Isso é chamado de potencial consciência da ilicitude. Então, quer dizer, a gente tirou o dolo e a culpa. Ó, a Maria Eduarda saiu da reunião de tão chato que ela tá achando a nossa aula. Olha só, né? Ele tirou o dolo e a culpa e trouxe para dentro do elemento da culpabilidade o potencial conhecimento da ilicitude. Então, para a teoria normativa pura, a culpabilidade deve ser analisada sobre 3 aspectos. O primeiro, que é a imputabilidade. Vocês perceberam que a imputabilidade não mudou em nenhum deles. Nas 3 teorias eu tenho imputabilidade. O segundo, que é o potencial conhecimento da ilicitude da conduta, tá? E o terceiro, que é a exigibilidade dessa conduta diversa. Então, são esses os 3 elementos da culpabilidade para a teoria normativa pura, e aqui a gente passa a análise da nossa culpabilidade. Porque se a gente pegar aqui, ó, culpabilidade, ela vai ser estudada pela imputabilidade, pelo potencial conhecimento de ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Então, são esses os 3 elementos que vocês precisam ter na cabecinha de vocês, porque a partir de agora a gente vai passar a estudar cada um desses elementos, ok? Até aqui, vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? A Wanda falou lá. Ok. Então, esses são os 3 elementos. Então, vamos iniciar pelo primeiro elemento, o qual se chama de imputabilidade. E vocês já ouviram falar, porque eu já falei de imputabilidade para vocês, tá? Onde está a imputabilidade? Código Penal, artigo 26 ao artigo 28. Vamos lá no Código Penal, artigo 26 ao artigo 28. Pegaram? Eu estou até colocando aqui.
Uma dúvida que eu tenho. Quando eu estou mexendo aqui na apresentação, vocês veem eu pegando, igual agora eu peguei o Código Penal? Essa é a parte legal da matéria, Daniel. É que teoria é chato, né? A teoria é chata, mas para eu chegar aqui nos elementos, eu precisava explicar como que se chegou a esses elementos, tá bom? Essa é a parte legal da matéria, vocês vão gostar. E não é só essa, porque você perdeu ilicitude, né? Você entrou na aula e saiu fora da aula, perdeu todas as excludentes de ilicitude, você perdeu. Ah, tá. Vocês viram o que eu falei? Ó, no modo de apresentação, quando eu vou para o modo de apresentação, só aparece a apostila ou aparece eu pegando o Código Penal também? Aqui, mexendo no Código Penal. Gente, responde. Só a apostila? Então tá. Então eu vou ocultar a apostila. Tá bom? E vou apresentar o Código Penal para que vocês tenham o Código Penal aqui também. Que daí eu consigo compartilhar aqui, ó. Conseguiram ver o Código Penal aí? Vocês podem responder aqui mesmo, gente. Então, tá. Quando a gente fala de imputabilidade penal, gente, a imputabilidade penal é a necessária capacidade de ilicitude do fato que se toma. O que isso quer dizer? É quando se considera que o sujeito tem a consciência de que é ilícita a conduta que ele está realizando. A conduta que ele está realizando é ilícita. Então, ele tem essa consciência de que a conduta que ele está realizando ele é ilícita, tá? Lembrando-se que vocês conhecem muito a imputabilidade, uma das formas de imputabilidade, é pela situação da imaturidade natural, que são os menores de 18 anos, que é aquela grande discussão da maioridade penal que nós já fizemos e deixamos de fazer várias vezes, ok? Então, a gente tem essa discussão ali dentro, justamente aqui, tá? Tá na aba errada, gente? Como assim? Tá aqui, ó, não tá? É que ah, tá, é que eu voltei para apresentar, então eu tenho que interromper o compartilhamento, tá? É que estava na aba do Meet, né? Porque como o Meet abre aqui, deixa eu abrir em outra aba aqui, só um pouquinho. Gente. Uma nova janela. Agora sim, agora vocês vão ver que eu vou conseguir colocar para vocês. Então, todas as vezes que eu falo de imputabilidade, eu estou relacionando a isso, a consciência que o sujeito tem da ilicitude da conduta que ele fez, da ilicitude, do caráter ilícito da conduta que ele está tomando, tá bom? Isso é imputabilidade, tá? A regra é que todos nós somos imputáveis. O que é isso, professora? Todos nós estamos dentro do aspecto de imputáveis. Só não são imputáveis aqueles que estão dentro das exceções, ok? Só não são imputáveis aqueles que estão dentro das exceções. Agora sim eu vou conseguir compartilhar para vocês. Ok? Então, qual é a regra? A regra é que todos são imputáveis, tá? Todas as pessoas são imputáveis. Só não serão imputáveis aqueles que estão ali dentro do Código Penal, tá bom? Então, o que a gente pode entender como imputabilidade? Lembrando que para se falar de imputabilidade, eu tenho que ter primeiro um caráter e um elemento que é intelectual e o outro, que é o segundo elemento, que é um elemento volitivo. O que seria esse elemento intelectual, gente?
O elemento intelectual é ter simplesmente a possibilidade de saber que essa conduta é ilícita, tá? Então, é ter a consciência de que a conduta tomada naquela situação é uma conduta ilícita. Isso é o elemento intelectual. E o que é o elemento volitivo? O elemento volitivo é que, além de você saber que aquela conduta é ilícita, você tem que querer tomar aquela conduta. Você tem que querer realizar aquela conduta. Caso contrário, você não tem como estar aqui dentro de uma conduta culpável. Então, todas as vezes que eu falo da imputabilidade, eu tenho algumas formas de imputabilidade. Na verdade, eu tenho algumas formas de inimputabilidade, que estarão ali dentro daquilo que a gente chama de regras de exceção para os sujeitos que não são imputáveis, tá? Regras de exceção para os sujeitos que não são imputáveis, tá bom? Então, quem não são imputáveis? Qual é a primeira forma de inimputabilidade que eu vou falar para vocês? Se vocês pegarem na apostila de vocês, que eu acabei de enviar ali, que não é verdade, não é nem apostila, é só algo para vocês terem a forma de achar o material e fazer a anotação, né? Se vocês pegarem ali, vocês vão ver que a primeira forma de inimputabilidade é a inimputabilidade natural, tá? E o que é essa inimputabilidade natural? A inimputabilidade natural é aquela que a gente conhece como a maioridade penal, quando que o sujeito passa a ser considerado imputável penalmente. Por isso que ela está lá dentro da inimputabilidade por imaturidade natural. Gente, mas qual que é o caráter utilizado? Né? Qual que é o critério que se utiliza para colocar como um sujeito menor de 18 anos aquele sujeito que tenha, o que a gente pode falar assim, que tenha uma maturidade mental? Por que eles colocam 18 anos, né? Que é a grande briga hoje, em que as pessoas falam que tem que diminuir a menoridade penal. O caráter colocado, que é o critério utilizado, é meramente biológico. Se considera que o sujeito menor de 18 anos, ele não tenha essa capacidade de entendimento da conduta da forma que ela deveria ter, que ele deveria ter. E por isso, ele está dentro dos inimputáveis. Então, por isso que se coloca os menores de 18 anos dentro dos inimputáveis. Lembrando que também a súmula 74, ela traz que, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer uma prova de documento hábil. Isso quer dizer, professora, quando que eu tenho que provar? E como que eu provo isso? Como que eu faço para provar isso? Com a apresentação de documento, seja ele o RG, seja a certidão de nascimento, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão vendo eu ou estão vendo a minha apresentação, gente? Eu estou me perdendo demais com esse negócio. Os dois? Ah, então tá bom. Eu estou achando que só dá para ver um ou outro. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a solução da diminuição da criminalidade no Brasil é diminuir a menoridade infantil, a menoridade criminal, penal, menoridade penal para 16 anos? Só a Wanda, a Pâmela, o Luiz, o Augusto e a Mari têm esse posicionamento? Ninguém mais pensa aí? Parem para pensar. Vocês acham que isso vai resolver o problema? O Daniel falou, hoje não, porque nosso sistema carcerário é péssimo e está cheio. A Sueli, deveria sim diminuir a idade. Não tem lugar nem para os imputáveis, a Pâmela. Vamos lá, gente. Sueli, abre o microfone aí e fala para mim por que você acha que deveria diminuir.
E se alguém tem um fundamento além do sistema carcerário, me avisa, tá? Sueli? Alô? Eu vou buscar você aqui, Sueli. Fala, Sueli. Tá carregando? Daniel, você já se prepara aí, Daniel, que eu vou mandar você abrir o seu também. Beatriz, que outras medidas você acha que seriam capazes de melhorar essa situação? Eu não estou te ouvindo, Sueli. Está desligado o seu microfone. Está desativado. Vocês estão ouvindo a Sueli aí? Ninguém está te ouvindo, meu amor. Você está com o microfone desativado. Eu também não estou me ouvindo. Daniel, fala para mim por que você acha que a fundamentação é o sistema carcerário? Acho que se tivesse uma reestruturação do sistema carcerário, poderiam abaixar a maioridade, porém vemos que o sistema que no Brasil não temos um sistema de reestruturação da pessoa, e sim de um cumprimento de pena apenas. Vinícius, fala, eu quero ouvir você falar. Cadê o Vinícius? Beatriz, eu concordo com você. Eu acho, Daniel, que não é somente a questão carcerária, tá? Não é somente a questão carcerária. Eu acho que o nosso problema é muito mais de base do que na questão carcerária. Eu, Letícia, particularmente acredito que se nós tivéssemos uma situação de escola de qualidade, atividades extracurriculares para quem tem a escola, não é verdade? Porque os pais hoje estudam, trabalham e vão ver os filhos de noite quando vêm. Então, se você pudesse dar uma reestruturação até de um ensino profissionalizante, de um período extraturno, e o Estado possibilitando isso, com investimentos na educação e na cultura, não teriam essas situações. A gente vê isso de forma muito clara quando nós temos em comunidades a aplicação de projetos sociais, e o quanto os projetos sociais dão certo, né? Então, os projetos sociais, eles vão trazer esses instrumentos, mas o que isso precisa ter? Política pública. Investimento em políticas públicas, né? Olha o que a Mari falou aqui, ó. Quanto mais existir instrumentos de privação ou restrições, terá mais condutas erradas. Acredito que o número de menores praticando crime seria maior ainda. O problema é a educação, que muitos não querem investir nisso, porque nem toda tem toda a questão política. A educação é o mais importante. Negros com nível básico precário de educação. Exatamente. Eu acho exatamente isso, tá? Eu acho que é exatamente isso. Falta, na verdade, uma situação de se colocar um investimento naquilo que deve ser colocado ali para eles, tá bom? Investimento em política pública de educação, política pública de colocar os nossos jovens a isso. Essa história de que o jovem não vai ser buscado pelo tráfico é mentira, tá, gente? Se a gente colocar para 16 anos ou para 12 anos que for essa situação, o sujeito vai lá, o traficante vai lá dentro da escola, da forma que ele continua indo, e vai pegar o sujeito, a criancinha de 12 anos, e vai colocar ela no tráfico. Fala, Wanda.
Gente, desatualize, coloca os seus microfones para falar. Tô com saudade de vocês, vocês já não se mostram, já não se falam no microfone, fica aqui escrevendo. Eu não conheço, Wanda, isso eu não tenho conhecimento. Nem sei se isso existe. Mas se você está falando que existe, a fonte é boa? Eu não conheço, porque manda para mim, para eu ler. Olha, gente, porque isso eu não conheço, realmente eu não conheço, então eu não vou falar aquilo que eu não conheço, né? Até porque, como o caos que eu tenho no sistema penitenciário da forma que está, como que eu vou impor para policiais metas para que eles prendam pessoas, né? Aí o próprio Estado está pedindo para dar errado, para fazer as coisas erradas, tá bom? Certo? Então, todas as vezes que a gente fala de inimputabilidade por imaturidade natural, se eles não prenderem, tem punição, manda o seu artigo que eu quero ouvir, eu quero ler ele, eu quero me inteirar desse assunto, tá? Deve ser um assunto bem proibido dentro da polícia. E como eu tenho muitos canais da polícia, eu vou investigar se é certo, se realmente isso acontece. Então, todas as vezes que a gente fala da primeira forma de inimputabilidade, eu tenho a inimputabilidade por imaturidade natural, que é aquela que decorre daquele que é menor de 18 anos. Lembrando vocês que essa inimputabilidade, tá? Ela já inicia a partir do primeiro minuto que o sujeito fez 18 anos. E isso a gente viu em algumas... Ó, a Amanda Almeida saindo da sala. Vou dedar todo mundo que está saindo agora. Nós vimos isso dentro daquela nossa situação, daquela questão que eu passei para vocês, lembram? Que a gente falou de imputabilidade lá? Lembram-se? Que a gente falou de imputabilidade lá? Quem lembra disso que a gente falou lá? Dentro dessa situação, eu vou ter que pegar, vou pegar porque eu quero relembrá-los e mostrar para vocês o quanto que a ordem cobra, e é uma coisa simples, não é algo que tira o assossego de vocês. É uma coisa muito simples de vocês fazerem. Lembram-se essas questões aqui? Lembram-se que vocês fizeram, mandaram, que valeu a nota do bimestre de vocês? Deixa eu verificar. Ó, tinha a questão 6 que falava assim: aos 30 minutos do dia do seu 18º aniversário, Lúcio comete crime de estupro na modalidade de violência presumida ao manter conjunção carnal com a namorada de 14 anos. Diante dessa situação, Lúcio, vamos lá. Como ele se considera imputável a partir do primeiro minuto da realização do seu 18º ano, ele já é imputável. Então, ele vai ser considerado imputável, vai receber a imputabilidade da lei penal e não importa a hora do seu nascimento, viu? Era uma questão simplesinha que está na OAB. Veio da OAB essa questão. E cai na prova, que são situações simples que caem na prova, tá? Que a gente falou dentro da correção dessa questão, tá bom? Aí nós tínhamos aquela também do sujeito que começou a praticar o crime de sequestro mediante extorsão mediante sequestro antes de 18 anos e depois dos 18 anos ele ainda continuou praticando, lembram-se? Nós tínhamos essa também que se discutia a imputabilidade. Só que ali vocês tinham que ter o conhecimento da doutrina, né? Vocês tinham que ter conhecimento da classificação dos delitos, sabendo que o delito de extorsão mediante sequestro, além de ele ser um delito formal, ele era um delito permanente, que o seu resultado protrai no tempo, você não tem uma consumação imediata, e sim, sempre que for realizado, enquanto estiver sendo realizado o sequestro, ele ainda está sendo consumado, tá bom? Além dessa inimputabilidade por imaturidade mental, nós temos a imputabilidade por doença mental. E a imputabilidade por doença mental é muito interessante. Por que é interessante, professora? Lembra-se aquele caso do sujeito aqui em Maringá, que eu acho que foi no ano passado, ano retrasado, na república que ele morava, sob efeitos de trans, né? Ele estava sobre
um ataque de consciência, ele matou, saiu esfaqueando as pessoas e matou um dos meninos que morava com ele, lembram-se? Ele foi considerado inimputável por doença mental, tá? Inclusive, teve laudos aqui do Hospital Psiquiátrico e do professor de psiquiatria da UEM, que mexe, que faz atendimento ali dentro do HU. E ele foi considerado inimputável. Aí as pessoas falam assim, mas a inimputabilidade traz absolvição. Traz absolvição, mas também traz a medida de segurança que deve ser imposta. O sujeito ele deve ser encaminhado para um manicômio judicial, não pode falar manicômio, né? Para um hospital psiquiátrico judicial, e ele vai ficar lá internado até ele provar que ele não tem mais risco para ninguém. Isso aconteceu posteriormente, bem posteriormente, quando ocorreu aquele assassino do Shopping Morumbi, que invadiu o cinema e matou várias pessoas, um rapaz estudante de medicina. Lembram-se dele? Mateus não sei do quê. Ele invadiu o Shopping Morumbi em São Paulo, invadiu o cinema, tá? E matou várias pessoas, saiu atirando, tá? Ele foi condenado como imputável, quando na verdade ele era um inimputável. Agora eu sei que vocês vão lembrar do que eu vou falar. Quem aqui assistiu O Segredo, O Milagre da Cela 7? O Milagre do Lingo Lingo. Lingo Lingo. Quem assistiu? Você tá vendo? Daniel, você tá perdendo, assista. O filme O Milagre da Cela 7 só retrata os absurdos que ocorrem numa justiça penal, inclusive no Brasil. Por quê? Porque dentro desse menino lá do Morumbi, ele matou muita gente. Tá, ele matou muita gente, mas ele era inimputável, ele não sabia o que ele estava fazendo no momento, gente. Ele tinha problemas mentais. Como que eu posso condenar um sujeito a uma pena sem ele ter a capacidade de discernimento? E no caso da Cela 7, lá do Milagre da Cela 7, é pior. Porque no caso do Milagre da Cela 7, a menina caiu. E ele foi condenado por um homicídio que ele não fez, ele não realizou. E isso acontece no nosso Brasil. No nosso Brasil isso acontece. Então, todas as vezes que a gente coloca da inimputabilidade por doença mental, eu tenho necessariamente que observar qual é o tipo de doença, o que essa doença traz. E dentro dela, 3 aspectos que são essenciais. O primeiro, o aspecto biológico, que é se essa doença existe realmente. O segundo, que é o aspecto psicológico, que é o sujeito que é portador dessa doença poder ou não ter uma autodeterminação, poder ou não ter um entendimento da ilicitude, e o temporal, que é a ocorrência de requisitos anteriores a esse crime. O que isso quer dizer? O sujeito ele tem que ter a doença, ele tem que ser portador dessa doença antes de ele praticar a conduta, tá? Prof, no filme original ele morre na cadeia. Sério, Sueli? Como que é o nome do filme original? Já me falaram isso, tá? Já me falaram isso. Mas eu achei muito exemplo daquilo que a gente vive aqui hoje no Brasil. Vocês têm noção quanta gente que não tem capacidade de discernimento nenhum e está preso e condenado porque praticou um crime que trouxe uma visão pública muito grande? Uma visão pública. Esse menino do Morumbi, ele foi condenado. Enquanto ele estava cumprindo pena, tá, gente? Cumprindo pena, tá? Ele já estava cumprindo pena. O que aconteceu? Ele foi condenado, enquanto ele estava cumprindo pena, ele teve um entrevero com um sujeito que matava, e ele, novamente, em surto, matou o sujeito que estava dormindo na cela com ele. E daí, nesse processo criminal, o advogado dele conseguiu provar que ele era um inimputável porque ele tinha uma doença mental. E ele, conseguindo provar aí, ele conseguiu abrir uma revisão criminal com outro processo. Inclusive, está sendo discutida ainda essa revisão criminal.
para conseguir a absolvição dele e o encaminhamento dele para um manicômio, para um hospital psiquiátrico público de cumprimento de pena, para que ele não fique produzindo riscos para a sociedade, tá? Ah, tá, eu vou dar uma pesquisada. É o mesmo nome, será? Ou não? Depois eu vou dar uma pesquisada para ver se eu acho. Tá? Então, aqui nessa questão da inimputabilidade por doença mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Professora, aqui, onde que eu posso verificar, onde que eu posso estudar isso aqui? Onde você pode estudar? Aqui no Código Penal, artigo 26. Quero que vocês peguem o Código Penal, artigo 26. Olha o que fala do artigo penal, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento, com esse entendimento, tá? Então, eu tenho essa possibilidade, tá bom? E daí eu tenho 3 consequências para essa forma de inimputabilidade. Quais são essas 3 consequências? As consequências são: ele pode ser considerado imputável, porque ele não conseguiu provar no processo que ele é inimputável, e assim ele vai ter a aplicação de pena normal. Ele pode ser considerado parcialmente imputável, e daí ele recebe uma redução de pena, que está lá no parágrafo único do artigo 26. Vamos lá no parágrafo único, ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se ele é considerado parcialmente incapaz, com uma possibilidade parcial de entendimento, ele vai ser colocado lá no parágrafo único, podendo ter aquilo que a gente chama de uma redução de pena, tá? E ainda, o artigo 98 permite que, quando ele tem uma pena relacionada a isso, vamos lá pegar o artigo 98. Deixa eu pegar o artigo 98 para vocês. Ó. Quando ele tem um instrumento de pena e uma pena que é reduzida nos requisitos do artigo 98, ela pode ter uma substituição por uma medida de segurança, tá? Então, olha o que o artigo 98 fala. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e os respectivos parágrafo 1º e 4º, tá? Então, eu tenho essa possibilidade de trazer a produção, a substituição, na verdade, da pena reduzida, tá? Da pena que seria reduzida do parágrafo único, substituindo por uma medida de segurança, que seria esse internamento, tá? Então, já leio aqui, tá, Leda? Então, o que a gente tem que perceber? Se o sujeito tem uma semi-imputabilidade, porque ele tem um parcial entendimento, ou eu vou ter a redução, ou eu vou ter com a substituição da medida, por medida de segurança, tá bom? Prof, muitas vezes ocorre também de usuários de drogas ilícitas adquirirem esquizofrenia pelo uso de drogas. São, Leda, por exemplo, o caso do rapaz aqui em Maringá, lá do pensionato, é um caso típico desse. A esquizofrenia que ele tem decorreu do uso contínuo de drogas, tá? De maconha. Foi exatamente de maconha. Eu acho que ele usava muito, e acabou. Aqui, nessa forma semi-imputável, até de 2 a 3 anos, tá? Mas aqui é semi-imputável, tá? Há uma substituição. Aí, quem vai verificar a análise? O juiz. O juiz pode, tá? O juiz pode, se o juiz entender, ele pode substituir. Caso ele não entenda, o sujeito vai cumprir a pena com a redução de pena, tá bom? E os absolutamente incapazes, professora?
Os absolutamente capazes são aqueles que estão no caput do artigo 26. Eles não possuem caráter de entendimento da ilicitude da conduta. Eles não sabem. Para eles estarem fazendo isso ou estarem dando bala para uma criança é a mesma coisa. Eles não possuem o caráter de ilicitude dessa conduta que eles estão tomando. E daí, quando eles são considerados como absolutamente incapazes, eles são aí considerados inimputáveis, ok? E o que isso acontece, professora? Acontece aquilo que a gente chama de absolvição imprópria. O que é a absolvição imprópria? Ela está lá no artigo 386, parágrafo único, inciso 3, tá? Eu tenho a absolvição imprópria, mais a aplicação de uma medida de segurança, tá? Então, aí eu determino a medida de segurança. A medida de segurança, Luiz, ela vai durar o tempo que for necessário. Enquanto ele não tiver um laudo no psiquiatra falando que ele não traz perigo à sociedade, vai continuar, tá? Ele vai continuar. Lembrando que aqui não cai os chamados psicopatas, tá? Os chamados psicopatas aqui não cai. E por que eu preciso lembrar isso para vocês? Porque os psicopatas, eles têm uma inteligência muito grande. Apesar de ser considerado uma alopatia e assim por diante, ele tem uma capacidade de discernimento muito maior que qualquer outra, tá? Então, por isso que não podem ser considerados, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até agora? Bastante coisa, né? Eu acho que eu vou deixar vocês por aqui hoje e eu vou... Ó, a Pamela já tá dando bom almoço. Calma, Pamela, eu ainda tenho que cozinhar feijão ainda, nem saí. Jesus amado, nem estrogonofe é, ô Daniel. Eu vou deixar vocês por aqui, porque eu acho que foi muita coisa bem densa, né? Bem densa. Então, por isso que eu vou deixar vocês aqui. Então, vocês lembrem-se que nós vamos voltar na quinta-feira com relação à embriaguez completa e involuntária, tá bom? Talvez na quinta-feira eu vou estar lá em Paranavaí. E eu gravo para vocês a aula de lá. Eu vou gravar de lá. Se eu estiver lá, eu vou até numa sala para escrever no quadro, para ficar melhor. Vocês vão ver só. Tá bom? Então tá bom, gente. Beijo no coraçãozinho de vocês e se cuidem, tá? Por favor, eu descobri que tem um aluno meu lá em Paranavaí que está internado com suspeita de Covid e nós estamos em oração para ele, tá bom? E eu não quero passar por isso com vocês, eu quero que vocês estejam todos bons e bonitinhos quando a gente voltar, até para a gente poder fazer festas, churrascos, não é verdade? Tá bom? Beijo no coração de vocês e, ó, beijinhos. Eu vou ver se eu separo algumas questões que falam justamente dessa matéria de ilicitude e matéria de culpabilidade, para a gente começar a fazer na sala de aula, assim, pegar a questão e já responder, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, gente. Até mais. Até quinta-feira.